Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje é dia de célula, vamos estar falando da palavra da célula, né? E a palavra de hoje é: Deus quer levá-lo para o próximo nível. Irmãos, quando tudo parece se levantar contra você, saiba que a promessa de Deus está às portas, amém? Hoje eu gostaria de compartilhar sobre a fadiga da luta e quando você se cansa de lutar, né? Lá em 1 Samuel capítulo 27, verso 1, fala assim: Disse porém Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão, né? Irmãos, Davi, né, todos nós conhecemos a história dele, matou Golias, né? Que Deus o colocou como rei de Israel, né? Mas teve um momento, por causa que ele matou Golias, Saul começou a persegui-lo, né? E o que ele fez? O que Davi fez? Ele fugiu para os filisteus, né? Ele foi virar mercenário no, na terra dos filisteus. Irmãos, isso é muito horrível, isso é terrível, irmãos, sabe? Na armadura, né, lá no Efésios 6, Deus fala da armadura de Deus, né? Fala da armadura que nós devemos usar. E é engraçado, essa armadura não tem proteção nas costas. Sabe por que não tem proteção nas costas? Porque um soldado jamais deve correr. O soldado, quando corre, ele está muito vulnerável. Então, jamais um soldado deve correr. Irmãos, quando nós estamos lutando, passamos por muitas fadigas, muitas coisas ruins, né? E mesmo quando nós estamos cansados, nós devemos permanecer. E essa atitude de Davi produziu um prejuízo que nem Saul ou os filisteus puderam produzir. Davi perdeu a esposa, os filhos, algo pelo que ele nunca havia passado, nem mesmo sendo perseguido por tantos anos. E tudo isso por causa de uma decisão que pareceu a mais sensata, né? Você tem lutado por muito tempo pela libertação do seu marido, dos seus filhos, você tem lutado por não engravidar, ou mesmo para se casar, não desista de lutar. Não procure uma maneira mais fácil de viver. É na batalha que você tem mais fome. E na batalha que você se mantém vigilante. Amém, irmãos? Davi desistiu de lutar em duas ocasiões. A primeira foi justamente esta, quando ele bandou para o lado dos filisteus, né? A segunda ocasião foi quando ele decidiu ficar em casa, ocioso, e caiu no pecado, né, irmãos? Isso, quando ele conheceu Batseba, né? Viu Batseba pela janela quando ele ficou em casa. Então, irmão, jamais desista de lutar. Quando o inimigo não pode derrotá-lo, ele vai trazer distrações. Em 1 Samuel capítulo 30, temos o relato do dia em que Davi perdeu tudo que possuía, enquanto ele estava trabalhando, como guerreiro mercenário. Para o rei dos filisteus, o inimigo veio e atacou a sua casa, né? E o texto é muito grande, né? Eu vou passar para frente. Só contar a história para vocês. Davi sabia que ele era o responsável pela tragédia, né? Pela decisão errada que ele deu. Então, chorou até perder as forças, mas não gastou tempo se condenando ou se martirizando diante de Deus. Ele não se condenou, embora fosse culpado. Ficar debaixo de condenação não vence guerra nenhuma, irmãos. Amém? Mas os homens de Davi estavam acusando ele, querendo até apedrejá-lo. Tentando com isso, poderia ajudar a resolver a situação? Jamais, né? Se você gasta energia lutando com o seu cônjuge, você energiza a sua carne. Mas quando você luta contra o demônio, você se sente mais cheio do Espírito Santo. Amém? Deus quer alimentar você antes de guiá-lo. A Bíblia mostra que Davi estava em profunda angústia e sofrimento. Ele não tinha mais como se fortalecer, nem mesmo com a sua equipe.
mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou o Senhor. É impressionante que a Bíblia não diz que Deus fortaleceu Davi. Digo isso porque quando estamos fatigados, cansados da luta, nós oramos e pedimos a Deus que nos enche, para Ele nos encher. Deus não faz como pensamos. Nós nos fortalecemos no Senhor nosso Deus. Creio que quando o Senhor não o alimenta é porque você não é mais criança e tem comida na mesa disponível, simplesmente coma. Amém? Quando você é criança na fé, passa por luto, o Senhor coloca uma canção na rádio, que é justamente o que você precisa ouvir. Quando você cresce um pouco mais, você vai ao culto, o pastor fala exatamente sua necessidade. Irmãos, vamos chegar a um ponto que não haverá canções ou palavras para você. Agora você cresceu e precisa aprender a se fortalecer no Senhor. Ore, irmãos. Quando você se fortalece no Senhor, em primeiro lugar, cante louvor ao Senhor. Em segundo lugar, confesse a palavra para si mesmo. Em terceiro lugar, ore em línguas. Quando você não sentir o Senhor, faça essas três coisas. Você será fortalecido. Amém? Primeiro você se fortalece, depois a palavra é liberada. Depois de se fortalecer, o Senhor Davi mandou, né, que trouxesse estola sacerdotal. Agora Deus vai falar com ele. Lá em 1 Samuel 30, capítulo 30, verso 7 a 8, fala assim: Disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Deu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançará, tudo libertarás. Amém, irmãos? Você vê que agora ele buscou o Senhor. Agora, antes de fazer qualquer coisa, ele buscou o Senhor. Muitos, no meio da luta, buscam a palavra de Deus e não conseguem percebê-la. Parece que o céu está silencioso. Mas se Deus não é a fonte da sua força, Ele não lhe dará a estratégia. Davi não orou primeiro por estratégia, ele orou para ser fortalecido. Amém? O problema de Saul é que ele não tinha nenhum poder, não havia fortalecido no Senhor. Ele estava em pânico. Por isso chegou mesmo a procurar um médium. Ele não fez isso porque queria fazer feitiçaria, mas porque estava desesperado para ouvir Deus. Naquele dia Saul e sua casa foram mortos, mas os filhos e esposa de Davi nunca foram mortos. Amém? No meio da guerra, ajude as pessoas. Depois de se fortalecer, o Senhor, Davi recebeu palavra de restituição, e aos seus homens que antes queriam matá-lo, agora estavam seguindo. Quando ele sai para seguir os amalequitas, 200 de seus homens ficaram cansados e não conseguiram prosseguir. Importante ver que Davi não os tratou de forma rude, mas deixou que eles descansassem. Ele não disse: Vocês querem que os outros lutem pelas suas famílias? Como ousam ficar aqui parados? Davi sabia que eles não eram fracos, não eram problemáticos, eles apenas estavam cansados. Logo em seguida, Davi encontra um escravo amalequita à beira da morte. Não o mata, mas o alimenta. A chave para a vitória de Davi estava justamente naquele homem que ele ajudou. Interessante que o homem tinha ficado doente, então o senhor dele o tinha deixado do deserto para morrer. Essa é a mentalidade malequita, mas agora Davi o alimenta. Ele se torna a guia para a vitória de Davi. Irmãos, o último ataque do inimigo antes de Deus levá-lo para o próximo nível. No fim, Davi vence a batalha, traz de volta todas as mulheres e crianças e ainda ganha um grande despojo. Deus sempre restituiu muito mais do que tinha perdido. No fim, aquela batalha tornou Davi ainda mais rico. Sua vitória está à porta, irmãos. Como Davi, você pode estar lutando há muito tempo. E a tribulação o levou ao cansaço, a profunda desencorajamento. Mas você deve se lembrar de que o propósito de Deus não mudou e sua promessa vai se cumprir na sua vida, como se cumpriu na vida de Davi. Amém, irmãos? Creia nessas verdades. Durante aqueles 13 anos, Davi precisou lutar contra a fadiga, o cansaço e o desencorajamento. As coisas vão pressioná-lo também. Muitas vezes no dia da luta, das frustrações, da perplexidade, Davi chorou até não ter mais força, mas ele se levantou e se reanimou no Senhor. Faça isso agora mesmo, sabe? Não desista, não desista. A palavra de Deus é única, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Amém? Deus não é homem para que se arrependa. Amém? Creia nessas verdades,
creia na palavra de Deus, leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos, sabe? Se inscreva-se no canal, dê um joinha, se inscreva-se no canal, compartilhe, sabe? Vamos mandar para mais pessoas essa palavra, sabe? Essa palavra que vai ajudar a estudar a palavra da célula. E se inscreva-se no canal, irmãos. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, tá? Falta pouco. Vamos lá esse ano chegar a 1000 inscritos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.